Olá, eu sou a Thelma e estou aqui comemorando um ano de canal, fazendo alguns vídeos extras, fazendo vlogs que são a preferência de vocês, inscritos aqui do canal. Então, comecei com um vlog falando um pouquinho do Ipiranga e como ele entra como um personagem no meu livro, nos Jardins do Museu, é o Museu do Ipiranga. E hoje eu vou falar um pouquinho dos casais famosos, históricos, né, que contam, que eu consegui encontrar em livros, provas quase que contundentes de que viveram uma grande história de amor, que tiveram aí, foram um exemplo de amor para o mundo, né? E quem são esses casais famosos? Eu comecei contando para vocês no vídeo passado sobre o que eu descobri com Laurentino Gomes, né? Esse livro é muito legal para quem gosta de história contada de uma forma muito agradável, tá super recomendado. E aqui ele me mostrou, colocando algumas cartas da Dona Leopoldina para a irmã dela, que o casamento ele foi bom durante uns 3 anos, né? O casamento dela com Dom Pedro I. Valeu a pena aí nos seus 3 primeiros anos, mas depois acabou ficando um tanto difícil, já que ele era um cara famoso pelas paqueras, né? A Marquesa de Santos que o diga, né? Enfim, então ele é citado no meu livro, sim, né? Esse casal, porque é impossível não pensar em Dom Pedro I e Dona Leopoldina quando você está no bairro de Ipiranga, quando você visita a Capela Imperial, onde estão os restos mortais deles, né? Então é meio que inevitável que você pense a respeito. Quando você caminha ali pelos jardins, é impossível não pensar nisso, pelo menos para mim e para as personagens do meu livro, né? Então elas vão fazer essa reflexão, mas não foram exatamente exemplos de amor com letras maiúsculas, esse amor que transcende aí uma vida, né? Mas eu comecei a escrever o livro e comecei a discutir um pouquinho com os meus amigos, né? As minhas ideias, o que a minha pesquisa estava trazendo. E é claro que tem muito de mim na história, muito do que eu gosto. E eu, assim, sou apaixonada pelo Ernest Hemingway. E assim, quando você lê Paris é uma Festa e o memoir dele com Rotner, você fica encantada por ele e pelo amor que ele viveu com a Hadley, a primeira esposa dele. Então, na década de 1920, eles foram para Paris e se casaram, né? E viveram lá um casamento muito feliz. Tiveram seu primeiro filho e viveram aquela Paris dos anos 20, mágica, onde uma série de escritores, artistas floresciam, né? Nesse pós-Primeira Guerra Mundial. Foi um momento, assim, muito especial da história, inclusive da história literária mundial. E aí, o Ernest Hemingway é um exemplo vivo, incrível disso, né? E eu achei a história de amor deles fantástica. Eu fiquei apaixonada por ele, né? Ele é um cara muito bonito, muito carismático, era, né? Eu fico falando às vezes no presente, por uma força do hábito, mas era, né? No passado isso. Enfim, e eu tava assim, super afim de colocá-lo no meu livro, né? Como exemplo, né? E coloquei, vou dizer para vocês que a Cris, que é a escritora da história, ela leva essas minhas ideias à frente, né? Só que, conversando com uma amiga minha, falei, qual era a ideia, né? Ela, não, para, Thelma, você não vai colocar o Hemingway como exemplo de amor, né? Falei, por que não? Por que não? Só porque ele casou umas 4 vezes, talvez, só porque ele tinha fama de paquerador. E assim, e ela tem razão, né? O final do casamento dele não foi dos melhores, né? Houve a traição aí, enfim. Quando você lê de um biógrafo e quando você lê a opinião dele, tem uma certa divergência.
Ele é pescador, era pescador, né? E cada vez que ele contava um conto, ele aumentava um ponto, né? Sei lá, ele tinha a versão deles dos fatos, e esse carisma dele, enfim, funciona comigo, né? Então, só de ler as histórias dele, eu já acredito nele. Apesar de, acho que tem um pouquinho de exagero nelas. Mas eu acabei, então, na história, a minha amiga Paty, que argumentou comigo que achava que não ia ser a melhor ideia, ela é representada pelo Heitor, que quando ouve a Cristina dizendo isso, fala assim, não, você não tá batendo bem, né? Você tá de sacanagem comigo. Porque assim, não vai funcionar isso. Eu até entendo o que você tá dizendo, só que ninguém mais vai entender, porque não é assim que as pessoas encaram o amor. As pessoas querem um amor que tenha um final feliz, se é possível dizer isso. É meio complicado, né? E isso também eu vou discutir um pouquinho no livro, né? Porque a gente tem uma vida um tanto limitada aqui no planeta Terra, né? Tudo tem começo, meio e fim, inclusive as histórias de amor, a nossa vida. Então, eu dei um pouco dessa perspectiva, mas que é contra-argumentada, né? Um outro ponto que eu acho que eu tenho que falar, porque a Cris, você vai descobrir logo no primeiro capítulo, na traição, e no comecinho do segundo você vai ver que ela vai ser abrigada, vai ser recolhida pela Heloísa na casa dela. Ela que mora com o irmão, o Ricardo, aqui no bairro de Ipiranga, do ladinho do museu. E ela mora numa casa muito grande, só os dois, então para ela é a decisão óbvia, você sai da casa aí do seu namorado traidor e vem morar com a gente. E ela, um tanto hesitante, incomodada, né, com a situação, acaba aceitando. Mas é super bem acolhida pelos amigos de infância, uma coisa super natural. Só que o Ricardo vai fazer um comentário, ele fala assim, olha, se eu fosse você, eu só dava uma palavrinha com o Guilherme, explicando que você veio morar com a tua família, a gente é como se fosse seus irmãos. Não que você foi morar com qualquer um, que você tá morando sob o mesmo teto que um macho, não sei o quê. E eu achei, na verdade, esse foi um comentário de um amigo meu, quando leu esse capítulo, falou assim, não, ela vai perdoar o Guilherme, né? Eu falei, como perdoar o Guilherme? Calma, tá começando a história, como você quer que perdoe e não perdoe? Não, ela tem que perdoar o Guilherme, ele tá pedindo perdão, ele tá arrependido. Não sei, gente, calma, né? Porque eu mesma não tava convencida da história, mas ele tava. E ele achou um absurdo ela ir morar com esses amigos. E como que ela vai morar com esse macho aí? Que história é essa? Não, o cara não vai aceitar. Eu achei isso incrível, porque eu tive a perspectiva de um homem, né? Até então eu tava na minha cabeça feminina, vendo a situação por um ângulo. E de repente ele coloca as coisas de uma forma, e com esse termo, né? Morar com macho, eu achei tão divertido. É claro que isso foi parar no livro. Então o Ricardo é que dá voz para esse meu amigo, argumentando com ela que ela deveria ter esse cuidado de... Tudo bem, ela estava estremecida, brigada com o namorado, com o Guilherme, mas que deveria explicar para ele com calma a situação, que não era bem isso que ele estava imaginando e tal e coisa. Eu achei isso incrível. Bom, continuando, né, casais que me inspiraram, peraí que eu vou pegar mais livros para vocês. Um que tinha que ter um trecho no meu livro, porque eu amo esse livro, é Curte Seyit Shura. É uma história de amor verdadeira que o avô da Nermin Bezmen, a autora turca, retratou aqui nessa história, né? O primeiro grande amor da vida do avô dela, que tem uma história incrível, que mistura-se com a história da Rússia, da queda do último czar e a fuga para a Turquia. É uma história incrível, verídica, e que eu tive que colocar um trechinho, porque eu acho que é um exemplo de amor muito tocante. Talvez vocês possam se perguntar, mas não vi o final feliz, né? Não tem final feliz nessa história. E você teria razão se você pensou isso, se você já leu Curte Seyit Shura. É vida, né? Vida normal, como eu disse, limitada, com começo, meio e fim.
né? O que que é uma história feliz? O que que é um final feliz? A gente tem, às vezes, umas expectativas que não combinam, que não são condizentes com a nossa vida. Então, um pouco dos meus exemplos aqui vão refletir isso, né? Enfim. Outra história que eu não resisti foi Paixão Índia. Não só essa, mas a que eu descobri ligada à Paixão Índia, que é a neta da Anita Delgado, né? O segundo livro que eu li a respeito, porque ambas as histórias trazem exemplos de amor, que também vocês podem se questionar, puxa, mas o quanto deu certo, o quanto não deu. Então vocês vão encontrar pequenos trechos desses livros, abrindo os capítulos, de acordo com o que é discutido em cada capítulo, eu escolhi, porque tem trechos que tem um alinhamento, assim, que traz... Nossa, tem trechos que trazem coisas super interessantes, que vão acrescentar informações, ilustrar melhor o que eu estou dizendo naquele capítulo. Com uma frase, né? Uma frase do livro já mostra o tom daquela história, a beleza dela, a forma como me tocou quando eu li. E aí a gente vai conhecendo o que acontece com os personagens, né? O que mais que eu tenho? Eu trouxe também a história dos Romanov, do último czar e da esposa dele, que apesar de, mais uma vez, um final totalmente trágico, né? Mas a história de amor deles é marcante, é muito marcante. Eu coloquei alguns trechos também que provam, ou que mostram, né, que ilustram como eles foram apaixonados, um amor carnal forte, mas que vai muito além disso, né? Que conseguiu, um amor que conseguiu segurar uma dificuldade extremamente grande, que foi o final da vida aí, e a família deles que foi absolutamente aniquilada, né, da face da terra. Mas tem aí um exemplo bem diferente, né? E eu tenho outras histórias que vão sendo citadas aos poucos, né? Khalil Gibran e Mary Haskell. Eu tinha que colocar o encontro de almas gêmeas, como eu poderia exemplificar, porque isso também é discutido no livro, o encontro, se é possível a gente encontrar uma alma gêmea nesse mundo aqui que a gente vive. Então eu coloco algumas evidências de que é possível ou não. Vocês têm que ler para descobrir o que eu consegui farejar aí, consegui rastrear em livros e nas histórias, né? O Khalil Gibran e a Mary Haskell, acho que eles não pertenciam a esse mundo, né? Pessoas que têm aí uma capacidade muito grande de ver a vida. Que ótimo, vai passar um caminhão bem agora, vocês estão ouvindo, mas eu vou ignorar que ele tá fazendo isso. E eu também já estava encerrando, né? O vídeo de hoje era para contar um pouquinho desses casais famosos. Espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem bem curiosos para ler o meu livro, né, nos Jardins do Museu, onde eu trago um pouquinho dessas histórias de amor e da história da Cristina, da Heloísa, do Ricardo, do Heitor, do Akira, da Alicia, enfim, os personagens aqui do Ipiranga que viveram as suas histórias de amor. Então é isso, eu espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo.